Eu sou Karine Mello e nessa próxima hora estaremos juntos no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. E para que você não perca nada dessa entrevista, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação de graça ao vivo, bem na palma da sua mão. As ações do Ministério da Previdência Social são o tema da nossa conversa de hoje com o responsável pela pasta, Carlos Lupe. Bom recebê-lo aqui de novo. Bom dia, ministro. Bom dia. Nunca ouvi tanto bom dia, ministro. Tão bom. Que o dia seja bom para todos nós. Amém, ministro. Bom, já quero começar conversando com o senhor sobre a greve do INSS. O INSS esteve em greve, foi feita uma negociação com o governo, mas a causa foi para o STJ e lá acabou não sendo julgado o mérito. O processo foi arquivado e em alguns estados ainda há aí alguns focos de paralisação. Queria que o senhor dissesse para a gente, ministro, como é que estão os atendimentos pelo país do INSS? Olha, a maioria dos estados está trabalhando normalmente, tranquilamente. Essa negociação hoje, com qualquer tipo de servidor em greve, de reivindicação, é feita pelo Ministério da Gestão. O Ministério da Gestão é quem é responsável hoje por todas as negociações de todos os ministérios. Ele foi criado para ser uma espécie de intermediador das negociações com os entes federal, de todos os ministérios, de todas as empresas. Já foi negociado, foi feito um acordo com uma das representações da categoria. Hoje, uma segunda deve fazer esse acordo e tem uma terceira que está um pouco dividida. Nós estamos fazendo o que podemos, né? Porque nós pegamos, eu chamo de herança maldita. Muito tempo, sem nenhum aumento. Por exemplo, o caso do INSS, o governo anterior assumiu o compromisso, assinou documentos de acordo e não cumpriu nenhum. E deixou como herança para a gente fazer. E a gente tem muitas deficiências ainda herdadas de caixa, do tesouro, de conseguir resolver todos os problemas. Mas aos pouquinhos estamos resolvendo. Eu tenho muita confiança e esperança de que o servidor do INSS ele tenha a compreensão de que o nosso grande patrão é o povo. Não podemos prejudicar a população. Eu acho que isso já está acontecendo. Essa greve, pelo acordo, já está terminada. Temos alguns focos, mas na conversa, no diálogo, estamos resolvendo. E os atendimentos pelo país, a maioria... Normalmente, e indo muito bem, eu sou muito grato aos funcionários. Nós temos uma rede, são quase 20 mil funcionários. Chegou a INSS a ter 40 mil funcionários, para tu ver como vem ao longo dos anos sendo esvaziado a Previdência Social, que é um órgão importantíssimo. São 76 bilhões de reais investidos na economia todo mês, distribuindo recursos para mais de 40 milhões de brasileiros. Olha que programa social é a Previdência Social. Então, os serviços estão indo normal, pode ter aqui um lugar, aqui outro lugar com maior deficiência, mas estamos suprindo deficiência com a ajuda dos nossos funcionários. Com isso, ministro, vamos começar a nossa viagem ao país? Vamos, estamos viajando. Então, vamos embora. Então, vamos direto aqui pro ladinho, para os estúdios da Rádio Nacional. E aí a gente fala também com a Amazônia, Altos Solimões, Rio de Janeiro. Quem está com a gente pela Rádio Nacional é o meu colega Luciano Barroso. Bom dia para você, querido. Bom dia, Karine Mello. Bom dia ao ministro Carlos Lupe. Ministro, eu quero trazer o assunto da revisão para a vida toda. Como é que está essa questão aí na Previdência? A revisão é um assunto que está no Supremo Tribunal Federal, STF. Já teve um julgamento inicial. Esse julgamento não deu o direito à revisão da vida toda. Foi feito um agravo, está sendo julgado um recurso e com já a maioria formada para não dar. Eu costumo dizer o seguinte, nós da Previdência, o INSS, não tem que entrar em qualquer temática que está na Justiça. Decisão da Justiça é quando você não gosta, recorre. Se não cabe mais recurso, acata a decisão da Justiça. Então estamos aguardando a decisão do Supremo e a decisão que o Supremo tomar, nós teremos que acatá-la.
Ministro, só para o ouvinte, o telespectador que não sabe do que a gente está falando, o que é essa revisão para a vida toda? Há muitos anos atrás, entrou várias solicitações de associação de aposentados, dos próprios aposentados pessoalmente, pedindo um reajuste do valor da sua aposentadoria, porque ela não acompanhou o reajuste da inflação naquele período, ela ficou congelada. Isso foi para o Supremo, muitos também têm a diferença porque não aceitava a média de salário paga. Como a gente falava, depois passou a ser salário referência. Antes era por salário mínimo. Então a pessoa, eu paguei 10 salários mínimos, tem direito a 10 salários mínimos de diferença. Também tem, no bojo desse julgamento está isso. É uma matéria que envolve milhões de aposentados que ingressaram no direito alguns anos atrás e que lá vem há mais de 10 anos sendo discutido no Supremo. Já teve uma decisão contrária, agora teve um agravo, um recurso que está sendo julgado, já tem maioria contrária também. Perfeito. E com isso, nós vamos à Fortaleza, vamos à Rádio Verdinha, porque a Ingrid Coelho já está lá. Bom dia para você, Ingrid. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. A gente tem observado que tem sido trabalhado muito fortemente pelo governo essa questão de poupança de recursos, sobretudo no INSS. Diante desse contexto, eu gostaria de saber como é que estão aí as revisões dos benefícios, né, o pente fino, sobretudo aí em benefício de prestação continuada, quantos já foram revisados este ano e qual é a previsão do governo de quantos devem ser revisados até o fim de 2024. E aí também para os nossos ouvintes, né, saberem como que acontece essa revisão, como é que o beneficiário fica sabendo que o benefício dele vai ter essa revisão. Bom, em primeiro lugar, é uma checagem do benefício de quem tem auxílio-doença, ou, tecnicamente falando, benefício por incapacidade. Por lei, a cada 2 anos, a Previdência Social é obrigada a fazer a checagem de se esse benefício continua em vigência. Ou seja, se aquilo que a pessoa foi apontado como direito dela, daquela doença, daquele tipo mal que a impedia de trabalhar, ainda está vigente. Quando isso não está mais vigente, você para de pagar aquele benefício por incapacidade ou auxílio-doença. O que nós estamos fazendo? Cerca de 800 mil beneficiários da Previdência que têm esse auxílio por incapacidade, benefício de capacidade, auxílio-doença, já tinham ultrapassado o período de 2 anos de direito de recebimento. Nós fomos checar e praticamente a metade desses que nós estamos checando estão com os seus direitos vencidos, ou seja, não tem mais o direito a continuar recebendo o auxílio-doença. Essa checagem começou a ser feita, já fizemos cerca de 250 mil, cerca de 120, 125 mil foram suspensos porque não tinha mais o direito, já estava vencido esse direito, e é especificamente no caso da Previdência Social para quem tem auxílio-doença ou benefício por incapacidade. Ninguém precisa se preocupar. As pessoas serão convocadas para isso, chamadas para isso. A Previdência Social está organizando um mutirão através da sua perícia médica, dos nossos médicos peritos que trabalham com muita competência, com muita tranquilidade, para checar se aquele mal que deu o direito à pessoa a ter auxílio-doença continua. Na verdade, nós queremos usar até uma terminologia, uma frase que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos colocou na reunião: dá direito a quem tem direito. Não é dar direito a quem não tem direito. Porque se quem não tem direito pega o benefício, está tirando o direito de quem tem realmente direito. É isso que nós estamos fazendo. Ministro, eu vou até aproveitar a Ingrid aí, ela fez essa pergunta sobre economia. E aí esse pente fino, exatamente isso que o senhor estava explicando a ela e aos nossos ouvintes, gerou uma economia grande para o INSS, não é isso? É verdade. Não é só o pente fino. Nós estamos tentando ser mais eficiente no trabalho da Previdência Social. Na gestão. Não é simples porque, como já falei inicialmente, são 40 milhões de brasileiros que recebem algum benefício da Previdência. São 67 bilhões de reais todo mês injetados na economia. Por que eu falo injetar na economia? Só para ter uma ideia, 60% dos municípios brasileiros dependem mais do recurso dos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência, do que daquele fundo de participação municipal, que é o fundo legal que o governo tem que passar para os municípios. Por quê? Porque 60% dos municípios de porte pequeno e porte médio, o dinheiro dos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência circula mais do que o fundo de participação municipal. Com isso, nós estamos ajudando a economia a crescer. Quando você tem aumento real do salário mínimo e com isso aumenta 80% dos benefícios da Previdência, você está colocando mais dinheiro, média de salário, R$ 1.860, a média.
Alguém que ganha R$ 1.860 pode guardar alguma coisa? É impossível. Não. Agora, viver também sem os R$ 1.860 é mais impossível ainda. Sim. Então, o que nós fizemos? Além disso que eu acabei de falar aqui na pergunta, muito própria, bem feita pela jornalista Ingrid, nós estamos fazendo, além da checagem de quem tem o benefício por incapacidade, auxílio-doença, quem não tem mais direito, quem não tem mais direito, está deixando bem claro, quem tem direito vai provar, quem tem não tem problema. Nós também estamos fazendo o chamado ateste médico. O que é o ateste médico? Médio vem de médico, né? É um atestado que pode ser eletrônico, nós podemos fazer através do telefone celular, entrando na plataforma Meu INSS. Nós podemos apresentar certidão em qualquer uma das 1.600 agências, em qualquer uma das prefeituras, estados, organizações não governamentais que nós temos convênios, apresentando o atestado médico de que a pessoa está com aquela doença, se faz a conferência técnica, os nossos médicos peritos dão uma olhada, está ok, está vigente, está com o CRM direitinho do médico, está tudo ok, nós automaticamente estamos fazendo o deferimento desse auxílio do ateste médico. O que está acontecendo com isso? Está dando mais agilidade. Só para você ter uma ideia, nós assumimos com 2.400.000 pessoas aguardando alguma resposta do INSS. 2.400.000 pessoas aguardando alguma resposta. Hoje nós estamos em torno de 500.000 pessoas aguardando. Em média, se levava 162 dias em espera. Hoje a média está em 36 dias até o final do ano. Se Deus quiser, vai estar em 30 dias. Por quê? Porque esse sistema que nós estamos adotando, mais modernos, mais inteligentes, está sendo mais ágil, que também está economizando. Sabe por quê? Em vez de a pessoa, quando dá entrada, quando eu tenho entrado, um tipo de auxílio de doença, se demora 6 meses, 7 meses, 8 meses para me dar a resposta, eu vou receber o meu direito desde o dia que eu dei a entrada. Então, em média, as pessoas receberam 9 meses de auxílio-doença. Hoje, como eu estou dando pelo sistema teste médio, entrando pelo celular, pela plataforma INSS, ou entregando a documentação, checando isso e estando ok, eu vou receber, em média, 60 a 90 dias. É mais ágil, é mais rápido, auxilia a pessoa naquele momento que ela mais precisa, que ela está doente, e economiza para o governo que não espera pagar um ano. Em vez de pagar um ano, paga normalmente 60 a 90 dias. Menos burocrático, né, ministro? E olha só, deixa eu te ser mal educado por sua permissão. Imagina, fique... Pela primeira vez, eu disse que ia falar isso, estou aproveitando o gancho. Vamos lá. Pela primeira vez, eu estou com um documento aqui para depois distribuir, nós estamos pagando benefícios 2 meses consecutivos, um valor menor do que o mês anterior. Ou seja, todo mês o Tesouro Nacional paga religiosamente em dia, em média pagava em julho R$ 68.302.186,10 de benefícios totais no Brasil inteiro. Em julho caiu de 68 para 67.950. Em setembro caiu para 67.0110. Ou seja, a cada mês, pela ação mais ágil do governo, por diminuir com a teste médio o prazo e o volume de valor gasto, com a diminuição da fila, porque você tinha 2.400.000 pessoas na fila, hoje tem 500.000, você tem menor volume de gente sendo paga. Você está diminuindo o custo geral da Previdência Social. Há 2 meses seguidos, nós estamos pela primeira vez na história do INSS abaixando o volume. Era 67.950 em agosto, 67.907 em setembro e era 68.302.000 em julho. Ou seja, a cada mês nós estamos conseguindo diminuir um pouquinho pela eficiência, pela agilidade, sem tirar direito de ninguém. Excelente, ministro. Vamos a Mato Grosso do Sul, vamos a Dourados, lá para a Rádio Grande FM. Paulo Wagner, bom dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Eu queria falar sobre as novas regras, né, principalmente para o consignado, que são postas aí a partir de 2025, ministro. Como o governo pretende equilibrar aí a proteção dos segurados, né, contra o assédio bancário, já que a gente vê que isso é muito comum acontecer quando ele tem o direito a esse serviço? Quais as expectativas, né, em relação ao impacto econômico dessa medida a partir de 2025? Vamos devagarinho, porque é um assunto muito complexo que a gente, para ser compreendido, tem que falar com clareza para a população. Primeiro, o empréstimo consignado é um direito que hoje cerca de 16.500.000 dos 40 milhões de beneficiários da Previdência pegam. A pessoa fica apertada, quer pagar a conta, quer comprar uma geladeira nova, quer pegar um dinheiro para pagar alguma coisa para o filho, quer comprar um cimento para melhorar a casa, ela vai e pega o empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado hoje tem uma taxa máxima
que é a menor da história da Previdência, de 1,66. Ou seja, enquanto você paga no cartão de crédito 250%, 240% de taxa anual, na Previdência com consignado você vai pagar, em média, 22,5% de taxas anuais, ou seja, 1,66 por mês. O que nós estamos fazendo? Primeiro, melhorando esse serviço, acompanhando esse serviço, checando se todos os bancos, são 27 bancos credenciados, estão cobrando a taxa teto máximo de 1,66. A partir agora de um leilão, nós estamos fazendo um leilão, uma espécie de licitação pública, para que as novas contas dos novos segurados, só para vocês terem uma ideia, todo mês entra mais de 1 milhão de pedidos novos. 1.200.000, 1.300.000. Esses 1 milhão de pedidos novos, eles são julgados, são vários tipos de pedido, que vai de aposentadoria, pensão, licença maternidade, licença saúde, vários tipos de pedido, PPC LOAS. Esses pedidos são deferidos, aceitos ou indeferidos, não aceitos. Esses novos pedidos precisam ter um credenciamento de uma instituição financeira, de um banco, que vai pagar esse benefício. Nós estamos cobrando a esse banco o direito dele poder fazer o pagamento do servidor aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência. Então, qualquer banco pode participar dessa licitação, ela está na rua já, está começando a receber as propostas, para novos lotes, os novos tipos de aposentados, pensionistas, as pessoas que vão ter esse direito a partir de janeiro. Nós calculamos que, em média, 500 mil novos por dia podem ter a partir de janeiro do ano que vem, ou renovações, ou bancos que já extinguiu aquele prazo de vigência do seu credenciamento. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida do aposentado e pensionista? Todos esses bancos que ganharem a licitação a partir de 2025, esse cidadão passa a ter direito exclusivo de pedir um empréstimo consignado para aquele banco vencedor do seu lote. Com isso, durante 90 dias, esse banco tem a exclusividade do consignado. Então, se eu ganhei o Banco do Brasil, ganho um lote da minha conta, eu só poderei pegar empréstimo consignado com o Banco do Brasil, a taxa máxima hoje 1,66. Espero que em janeiro seja mais baixa ainda. Com isso, nós estamos incentivando o banco a pagar mais a Previdência Social pelo ele poder usar essa conta para pagamento. Para o beneficiário, qual é a vantagem? Nós vamos ter biometria, todos os bancos estão fazendo biometria facial e do dedo das pessoas, evitar fraude. Peço sempre a todos que estão nos ouvindo que evite, o máximo que puder, passar procuração, colocar intermediário, porque o intermediário, quando tem má fé, engana a pessoa. Toma o dinheiro da pessoa. Não passa a sua senha para ninguém. Muita gente passa a senha da plataforma INSS para terceiro. Eles pegam empréstimo e dizem, mas eu não pedi esse empréstimo. Quando foi ver, às vezes até um filho faz isso, infelizmente. Às vezes uma pessoa que você passou para te agilizar naquele momento. Sempre muito cuidado. Procura ter alguém de confiança que possa checar isso direitinho, para não pedir empréstimo indevido, para você não ficar sem seu dinheirinho todo mês. Então, nós estamos tentando melhorar esse serviço. E, com isso, também melhorar a receita da Previdência Social. Então, com essa ação que nós começamos a fazer a partir de janeiro do ano que vem, os bancos que forem credenciados para esses novos tipos de lotes que vão ter a partir de janeiro do ano que vem, vão pagar mais a Previdência para ter o direito de ter a conta do aposentado, pensionista beneficiário. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, vamos a São Luís do Maranhão, vamos lá para Mirante News. Rodrigo Bonfim, bom dia para você. Bom dia Karine, bom dia ministro. Bom, ministro, nessa semana viralizou uma informação nas redes sociais sobre a prova de vida e a realização no ato das eleições. Nós sabemos que isso ainda não está funcionando, mas existe previsão de sim fazer essa implementação da prova de vida no ato eleitoral. Eu aproveito a oportunidade para o senhor destacar também outras formas da realização de prova de vida aqui no Brasil. Bom dia a todos de São Luís do Maranhão, minha querida terra dos navegantes. Primeiro lugar, não existe mais prova de vida. Quem tem que provar a vida da pessoa é a própria instituição, é o próprio governo, é o próprio INSS.
A votação que o cidadão faz é um dos mecanismos que a gente tem para checar se a pessoa está viva. Nós podemos checar, por exemplo, pela votação, porque tem o título eleitoral, você sabe se a pessoa... Nós podemos checar pela movimentação do sistema financeiro, pelos bancos que pagam. Nós podemos checar por várias fórmulas, desde o SUS aplicou uma vacina, está mostrando que a pessoa está viva. Então, nós estamos melhorando o nosso banco de dados e quem prova que a pessoa está viva é o governo. A pessoa nunca vai ser suspenso nenhum pagamento, a não ser que depois de estar dado o direito a pessoa de dizer, responder, se a gente não encontrar nenhum dado de todo o sistema federal, que é muito difícil, vai de votar até vacinar, matrícula em escola de filhos, de neto. Bom, tem várias formas que você pode ter, inclusive a votação. Inclusive o título eleitor, a votação da pessoa vai servir para checar se a pessoa está viva. Então não fiquem preocupados, ninguém vai ter direito tirado, a não ser que a gente comprove que a pessoa não está viva mais. É isso, ministro. Vamos agora então ao Rio de Janeiro, Rádio Roquete Pinto, seu Rio de Janeiro. Jorge Ramos tem uma pergunta para a gente. Ministro, quais os planos para o futuro da Previdência no Brasil, já que nossa população está envelhecendo com a consequente diminuição dos contribuintes e grande aumento do número de beneficiários? Outra questão também, ministro, recentemente o senhor anunciou mudanças no empréstimo consignado para beneficiários do INSS. Os juros vão continuar iguais ou ainda podem diminuir? Bom dia, ministro. Eu gosto de você. Saudade do meu Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, nós estamos tendo muito cuidado em tudo que relaciona a retirada de direito, a concessão de benefício, a préstimos consignados, tudo relacionado à previdência social. Nós estamos fazendo tudo com muito zelo, muita responsabilidade, com muito carinho. A questão que você me pergunta por último, das taxas dos consignados, nós temos um conselho, Conselho Nacional da Previdência Social, que é um conselho que tem uma representação das entidades patronais, do sistema financeiro, da agricultura, está presente CNC, comércio, tem a representação dos trabalhadores, Associação dos Aposentados e Pensionistas, de cada entidade sindical que a tenha, e tem representação do governo. Ele se reúne e avalia se as taxas de juros estão acompanhando ou não a necessidade do mercado. E aí, conforme for, desse 1 ano e 8 meses que eu estou no Ministério, nós só temos baixado a taxa. Repito, nós estamos nas mais baixas taxas de juros da história da Previdência Social, 1,66. Vai aumentar, vai diminuir? Depende da avaliação do Conselho e do momento que isso tiver na economia nacional e internacional. Então, nós temos muito cuidado para fazer tudo com muita responsabilidade, com muito zelo e com muita proteção a quem está mais vulnerável. Porque a pessoa, quando chega com a idade, como é o meu caso, ela vai ficando mais carente, ela vai precisando comprar mais remédio. Muitas das vezes, a única renda da família é a renda de um aposentado e um pensionista que sustenta a família. São mais de 40 milhões de brasileiros que têm algum benefício da Previdência. Nossa preocupação primeira é o ser humano. Nós queremos cada vez mais ter a Previdência com uma visão humanista. Nós estamos inaugurando novas instalações, nós estamos fazendo uma sala multissensorial, que é uma sala de atendimento especial às crianças com algum tipo de deficiência, às crianças com algum tipo de autismo, né? Então, nós estamos trabalhando muito para ter sensibilidade humana, respeito à cidadania. E isso engloba toda a ação da Previdência Social. Ministro, a gente recebeu pela Rádio Gov uma pergunta que veio do Carlos Silva, lá de Belo Horizonte. Ele pergunta: bom dia, senhor ministro. Temos um concurso vigente para a Previdência Social. Sabemos que o déficit de servidores é muito grande. Há tratativas em andamento para a convocação desses candidatos, ministro? O senhor pode dar estimativa de prazo? Bom, em primeiro lugar, o concurso foi prorrogado, ele foi feito em 2022. Desses concursados, nós já chamamos 1.250. Estamos solicitando mais 500 do nível médio, né, que são fundamentais para nós, e dependendo de uma autorização especial, porque o concurso, na verdade, já foi vencido e tem a durabilidade de 2 anos. Nós prorrogamos. Poderemos ainda chamar mais 500, eu tenho vontade de que já mandei essa documentação para o Ministério da Gestão, que está examinando, para que chamemos mais 500. Mas, no fundo, o que a gente precisa, e é a nossa decisão, é fazer curso de nível superior.
Porque normalmente o que acontece? Essas pessoas que têm nível médio fazem o mesmo trabalho da pessoa de nível superior e recebem menos. Isso está me dando um dos motivos que deu a greve até. Sim. E eu não posso mudar a feitura do concurso. Ora, se você faz um concurso para nível médio, se você aprovar para nível médio, eu não tenho com uma caneta que mudar o teu grau, mesmo você tendo um nível superior, porque você fez para aquele fim, com aquele objetivo, com aquela prova, com aquele tipo específico de concurso. Esse é um dos motivos que está me dando dor de cabeça, uma parcela com razão, se sentindo injustiçado, que acaba fazendo o mesmo trabalho que o nível superior. Mas eu acho que a necessidade frustrada é tão grande que eu quero chamar esses 500, não tenho prazo, tem que ser até o final do ano, se eu não conseguir até o final do ano, não posso chamar mais, e a nossa intenção é pedir um novo concurso de nível superior. Para o ano que vem, né? Isso. Inclusive, a ministra da Gestão Esther Dweck esteve aqui com a gente em várias oportunidades e disse que até março pode sair a decisão se a gente vai ter um novo CNU para o ano que vem, né? Deus quiser. Então, vamos aguardar aí para ver se teremos novos concursos e se o ministro aí nessas tratativas vai conseguir chamar esses 500, então, até o fim desse ano. Malu, a gente está com quem agora? Vamos então para Americana, São Paulo, Rádio Azul, Marcelo Hartemann. Bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia ao ministro Carlos Lupe. Bom dia. Prazer imenso estar falando com ele. Esteve recentemente aqui por Americana. Gostaria de saber, viu, ministro, se há discussões sobre a inclusão de novas categorias de trabalhadores, como os chamados autônomos e também os informais no sistema previdenciário. Quais seriam aí os principais desafios para ampliar essa cobertura e como que o governo pretende enfrentá-los? Obrigado pela pergunta. Emendando a sua pergunta que me ocupei lá do Rio de Janeiro, a Previdência é considerada uma espécie de aviúva. Todo mundo quer receber alguma coisa da Previdência. Ao mesmo tempo, ninguém quer pagar a Previdência. O que tem de isenções com a Previdência Social são absurdas. Você tem grupos e setores econômicos poderosos e ricos que não pagam nada para a Previdência Social. Nós conversamos há 6 meses atrás, ele já está tomando as providências cabíveis com a AGU, são quase 300 bilhões de dívidas com a Previdência Social por empresas que não foram pagas essa contrapartida. Então, olha como é difícil. Todo mundo quer receber, ao mesmo tempo, todo mundo quer isenção e, se possível, não pagar. Então, é uma conta que é muito difícil de você fechar. O que eu imagino, o que eu penso? Primeiro, todos os autônomos podem pagar a sua RPA, o seu regime de pagamento autônomo, paga o seu INSS, que passa a ter direito. Isso aí não é novidade, existe, já está em voga. Toda nova modificação depende de lei. Muitas delas, para trazer benefícios para categorias especiais, toda hora estão recebendo, muitas dessas justas, elas precisam de uma mudança da Constituição, de um projeto de emenda à Constituição, de uma PEC, ou de uma nova legislação. Eu não tenho poder de fazer essa nova legislação, isso é poder do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, eu tenho muito cuidado de não fazer nada falso, mentiroso, não levantar expectativas que não possam ser cumpridas. Qualquer modificação de qualquer categoria na Previdência Social depende de uma nova lei. Agora, os autônomos, né, quem paga a sua autonomia, paga aquele carnezinho da Previdência todo mês, tem direito, é garantido aos autônomos, às empregadas domésticas, a quem é Uber e paga. Agora, tem que pagar. As pessoas querem não pagar e ter direito, aí fica quase impossível. O áudio dessa e de outras entrevistas você pode acessar a qualquer momento pela nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. O conteúdo dessa e de outras entrevistas você também acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministro, vamos a Belo Horizonte, vamos à Rádio Itatiaia. Edson Costa, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Carlos Lupe. Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre o Congresso Nacional. Neste momento, tramita no Senado um projeto de lei que tenta dar isenção para trabalhadores aposentados para contribuições no FGTS e também no INSS. Eu queria saber a visão do ministro. Esta possibilidade de trabalhadores aposentados deixarem de contribuir ao INSS é algo que o senhor vislumbra? Como que o senhor acredita que essa ideia poderia funcionar? Olha só que isso volta à resposta que eu dei anterior. É claro que ninguém gosta de ser taxado. Ninguém gosta de pagar imposto em qualquer lugar do planeta Terra. Agora, como a Previdência vai sobreviver se não tiver receita?
Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. É muito fácil ser simpático à população e dizer, vamos isentar, vamos abonar tudo, sei. E aí como é que paga a conta? Como é que a gente vai fazer para fechar a conta no final do mês? Bom, é a questão que tem que ser muito aprofundada, muito discutida para saber. Se tira de um, tem que ter outra fonte de renda. Se não tiver outra fonte de renda, não tem como pagar. Nós temos no nosso Brasil muitos grandes grupos econômicos que não pagam nada à Previdência Social. Muitas isenções para não pagar nada à Previdência Social. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou outro número gigantesco de isenções. Então, é claro que é papel do Congresso, eu tenho que respeitar o papel do Congresso Nacional, nós estamos numa democracia, mas nós temos que esclarecer a população que sem fonte de receita, como é que eu vou pagar esses 40 milhões de aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência? Eu tenho muita responsabilidade com isso, eu não quero atrasar um dia o pagamento, eu quero poder colocar esse trabalho mais eficiente, mas se eu não tiver receita, eu não consigo. Ministro, já que o Edson falou sobre Congresso, né? Sobre projetos que tramitam por lá, eu queria que o senhor nos dissesse que projetos o Ministério tem defendido agora, o que é importante para o Ministério da Previdência Social nesse momento. Nesse momento estamos em recesso branco, né? As eleições municipais já estão chegando, mas após isso, quais são as bandeiras, digamos assim, do Ministério da Previdência Social lá junto aos parlamentares? Primeiro, nós precisamos melhorar muito o nosso serviço, principalmente com a tecnologia de ponta. Nós precisamos ter eu estou trabalhando muito até o final do ano, junto à DataPrev, está avançando muito isso. Por exemplo, utilizar a plataforma Zap com uma inteligência artificial para dar informação à população. Hoje você entra no Zap, você fala com a minha filha está na Austrália, infelizmente com meus netos lá. O marido levou ela para lá. Bom, eu falo pelo Zap com ela de graça, parece que ela está do meu lado. Por que isso não pode ser usado para melhorar o serviço da Previdência? Para ter uma inteligência artificial, muita gente vai na Previdência só para fazer pergunta. Como é que vai ser? Quanto tempo leva para me aposentar? Qual vai ser a minha média salarial? Cadê meu contra-cheque? Como é que eu faço para apresentar isso para o imposto de renda? As pessoas têm necessidade de ter essa informação. Então, nós precisamos de tecnologia de ponta, eu preciso de mais investimento discricionário. Por exemplo, é muito grande, eu te falei que são 76 bilhões todo mês de pagamento, mas é para pagamento. Eu preciso ter dinheiro para investimento na Previdência Social, para melhorar o serviço de tecnologia. Outra coisa que eu comecei a fazer, com muita dificuldade, é ter temos o Previbarco. O que é o Previbarco? Nessas regiões mais distantes do Brasil, na Amazônia, tem local que você leva 45 dias de barco para chegar. O Previbarco vai levar o sistema da Previdência a esses locais mais longínquos que só tem acesso para o rio, para o mar. Não, eu preciso de mais Previbarco. Agora eu lancei um Previmóvel. O que é Previmóvel? Nós pegamos uma van e levamos na comunidade para mostrar o serviço. Então, essa van vai com 4 funcionários, 3 funcionários, os computadores, com internet via satélite, e vai na comunidade e diz, olha, o que você tem aqui? Vamos pegar, me dá teu CPF, você deu a entrada? Qual é o teu número de protocolo de entrada? O que você quer saber? Ir na comunidade. Quanto mais vans, quanto mais condições eu tiver de levar, eu tenho mais facilidade de resolver os problemas da Previdência Social. O que eu peço sempre ao Congresso Nacional não é nem lei, é investimento discricionário, investimentos naquilo que possa trazer benefício para a Previdência, tecnologia de ponta, melhoria... Orçamento para investimento. Para pagamento tem, mas o pagamento já fica amarrado, você tem que pagar todo mês, vai embora. Porque a Previdência Social tem um volume enorme de pagamentos. Tem. Agora, o pagamento não deixa de ser investimento, que ele volta para o governo. Só para você ter uma ideia, de 76 bi, 12% em média já fica retido com imposto de renda ou com o próprio INSS da pessoa que ele acabou de perguntar, tem o desconto. Mas 22% volta para o próprio governo com imposto indireto. Quando eu estou tomando um copo d'água, eu estou pagando imposto. Quando eu tomo um cafezinho, eu estou pagando imposto. Tudo tem imposto direto. Então, isso movimenta a economia. Tem que parar de achar que nós, aposentados e pensionistas, somos um peso. Nós não somos um peso. Nós é que fazemos a sociedade andar. Todo mundo tem, em algum momento, algum parente, algum irmão, algum tio, alguma tia, que depende da Previdência Social. Então tem que respeitar a gente também.
Nós somos que construímos o Brasil de hoje. Vocês serão que vão continuar a construir o Brasil amanhã. Se essa visão social, se essa sensibilidade não existir, para que tem governo? O governo tem que existir, essa orientação do presidente Lula, para dar direito a quem tem direito. É isso que ele está tentando fazer. Quando o senhor fala dessas tecnologias, o senhor está falando da proposta daquela ferramenta digital de gestão integrada? Também. É isso? Também tem várias tecnologias que estamos muito ajudados pela DataPrev. A DataPrev é a grande mentora, a grande coordenadora de todo o sistema de informação do governo. Ela é a principal parceira que a gente tem. Agora precisa ter investimento, precisa ter pessoal, precisa ter recursos para fazer com que ande as coisas. E hoje o nosso grande desafio é ter recursos discricionários, recursos que possam ser investidos em tecnologia, em melhoria de condições de trabalho, em pagar melhor o funcionário que me cobra isso a greve. Então, tudo isso são chamados recursos discricionários, discursos que não são obrigatórios, com pagamento obrigatório. Ou seja, o ministro Lupe tem muito trabalho, porque o orçamento foi enviado ao Congresso em agosto, final de agosto deve ser votado até dezembro, e até lá, muita conversa, né, ministro? Muita conversa. Vamos embora, então, para Fortaleza, voltar a Fortaleza, lá com a Rádio Verdinha, Ingrid Coelho. Olá novamente. Eu acho que deu muito tom desse nosso papo essa questão dessa certa discrepância, né, entre quem paga e quem recebe. Diante disso, existe alguma possibilidade ou tem algum estudo para a gente ter mudanças aí na regra, né, nas regras da Previdência Social, para que a gente possa aí fazer esse ajuste, ou isso não é avaliado, realmente a gente deve ficar aí com o que foi definido em 2019, ou existe essa possibilidade de termos aí uma nova mini-reforma, digamos assim? Querida Ingrid, em primeiro lugar, quando você fala em reforma na Previdência, é só para tirar direito. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que na idade que a gente chega mais madura, na idade que a gente está mais necessitado, a gente precisa comprar mais remédio. A gente precisa ter um gasto maior, inclusive para a sobrevida da gente, tudo fica mais caro com a idade. Querer tirar de quem já tem pouco é, no mínimo, desumano. Então, o que nós temos que fazer é melhorar a arrecadação, é diminuir as isenções, que são, no meu ponto de vista, criminosas. É cobrar as grandes dívidas que tem com a Previdência da falência. São mais de 300 bilhões de reais que estão devendo à Previdência e vão enrolando judicialmente, com recursos, com embargos. Aí que para mim está o foco. Ampliar, por exemplo, quando você melhora, e está acontecendo hoje, a quantidade de trabalhadores com CLT, carteira assinada, você está melhorando a arrecadação. Sim. Quando você incentiva os trabalhadores autônomos, os trabalhadores de aplicativos, a ter confiança na Previdência, a pagar a Previdência, você melhora a arrecadação. O que nós temos é que melhorar a arrecadação da Previdência, extinguir isenções abusivas que existem na economia brasileira ainda e cobrar a quem deve. Esse é o foco que eu acho que é o principal para esse momento. Vamos voltar, ministro, lá para Dourados, vamos ao Mato Grosso do Sul mais uma vez, Paulo Wagner. Ministro, o senhor já trouxe bastante pontos importantes em relação ao uso da tecnologia, né? Ou seja, de ferramentas que possam auxiliar a reduzir esse número de filas de pessoas que aguardam benefícios e tudo mais. Mas isso passa também muito pelo trabalho de um profissional que é fundamental dentro da aprovação ou não de um benefício, que são os médicos, né, que fazem essas perícias. E a telemedicina, dentro dessas perícias, é uma dessas ferramentas. De que forma o senhor enxerga com que isso possa efetivamente ajudar dentro desse processo como um todo? Além da questão do próprio acesso do beneficiário a essa perícia de uma forma mais rápida e ampla, o senhor colocou muito bem, em lugares distantes do país, que às vezes esse médico, esse perito, às vezes é inexistente. A telemedicina é esse caminho exatamente para agilizar esse processo? É fundamental, eu agradeço a sua pergunta, porque mostra o quanto você acompanha e é inteligente. A telemedicina foi aprovada ainda, e nós agimos muito junto ao Congresso pedindo essa aprovação no final do ano passado. Nós já estamos adotando ela em várias regiões do Brasil, principalmente nas regiões mais carentes. Tem locais, principalmente no meu querido Nordeste, em que você só tem médico perito a 600, 800, 1.000 quilômetros de distância da sua cidade natal. Normalmente a pessoa, quando precisa de perícia, é a pessoa que está com alguma doença, a pessoa às vezes não tem como se locomover, não tem recurso para pagar
o ônibus ou o carro que seja para levar até o médico. Com a telemedicina, eu, por exemplo, posso aqui de Brasília ter médicos peritos com uma tela de computador ou até pelo sistema do celular, com uma plataforma Meu INSS, fazer consultas. Isso aconteceu, por exemplo, na Covid. Na crise da Covid, as consultas eram assim, porque não tinha médico para atender todo mundo. Isso já está sendo adotado em muitas cidades do Nordeste. Não temos ainda escala, infelizmente, para atender a todo o Brasil. Nós já temos um concurso aprovado e ano que vem vai ser feito. E eu estou querendo chegar a 500 novos médicos peritos, porque é uma categoria muitíssimo importante. Eu estou querendo muito dar o foco da humanização desse atendimento. Uma minoria ainda de médicos peritos não tem muita sensibilidade do atendimento ao cidadão. Às vezes, alguns setores é minoria, viu? Mas às vezes, alguns setores tratam de uma maneira muito grosseira a pessoa no momento mais difícil, que está doente, que está carente, que precisa... Nós precisamos de carinho. Com a idade, a gente vai ficando mais carente ainda. A gente precisa cada vez mais de carinho. E só quem não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem avô, já teve, não tem essa sensibilidade. A perícia médica é fundamental para a Previdência. E ela está melhorando, precisa melhorar muito mais. Eu sou muito grato ao doutor Adroaldo, que é o nosso secretário-geral do regime da Previdência Social, que cuida da perícia, aos médicos peritos, que são muito eficientes, são verdadeiros sacerdotes da Previdência Social, mas precisamos melhorar muito mais ainda. E a telemedicina é o caminho moderno, seguro e que vai resolver grande parte do problema da perícia. Ministro, eu quero até aproveitar um pouco aí a pergunta do Paulo e queria saber sobre os atendimentos, sobre o planejamento para as áreas mais remotas, né? O senhor falou do uso da tecnologia, que é importante, que tem diminuído filas, tem tornado o atendimento mais eficiente, mas e naquelas localidades que são mais distantes, que é difícil, né? O governo tem dificuldade de oferecer serviços. Queria saber como é que está isso, se existem postos itinerantes, como é que está sendo feito esse trabalho? Olha, nós estamos fazendo, desde o ano passado, os programas de mutirão. Nós vamos para regiões as mais longínquas desse país, é ali que nós estamos fazendo, com um grupo de funcionários, de médicos peritos, inclusive, para fazer atendimento àquela população e diminuir muito ou zerar a fila daquela região. Está sendo feito há 1 ano já. Isso deu um excelente resultado. É claro que não é a solução definitiva, por isso que eu preciso de mais médicos peritos. Quanto mais o novo concurso que a gente vai fazer, vai estar focado pela necessidade. Então, já aviso antes aqui, ao vivo e a cores. Não adianta quem está morando em São Paulo, quem está morando no meu Rio de Janeiro, quem está morando aqui em Brasília, fazer um concurso para depois pedir um padrinho para sair do Nordeste. Não vai poder. Nós queremos que os novos médicos peritos sejam aprovados para ficar naquela cidade onde tem a necessidade. Senão não adianta. Sabe o que acontece, infelizmente? A pessoa, depois que passa na prova, quer ficar perto de casa. É verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, um conselho: não faça a prova para tirar a vaga de quem precisa trabalhar. Se a pessoa mora naquela região e tem carência naquela região, ou você vai morar lá, é um direito dele, não podemos tolir o direito de ninguém fazer prova, ou então não adianta depois pedir padrinho, porque não vai ser possível a transferência. Hoje nós estamos estudando a lei, já fala da obrigação de 2 anos, eu quero ampliar para 4 ou 5 anos, no mínimo, a permanência onde tem a necessidade. Senão não adianta ter concurso público. É verdade, isso é um problema que foi também abordado pela ministra Esther Dweck quando ela esteve aqui. Ministro, a nossa diretora aqui do programa está falando aqui comigo no ponto da história do Prev Móvel, né? Sim. Que é exatamente isso, né? Esse atendimento é um projeto piloto, é isso, ministro? Já está fazendo, já estamos fazendo. Nós, inclusive, conseguimos algumas emendas parlamentares. Eu já fiz no Ceará, já fiz na Paraíba, já fiz São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. São vans, né? Um carro, onde você tem normalmente 2 computadores ou 3, você tem de 2 a 4 funcionários que vai na comunidade, vai na Ceilândia, vai na Jacarezinho, lá no Rio, vai em qualquer comunidade mais carente levar o serviço da Previdência Social. Então, o funcionário entra no computador, vê lá qual é o teu número de matrícula, o teu número de CPF, o que você quer, acompanha, dá resposta. Tem sido um sucesso. Eu fiz uma vez, logo no começo, como experiência piloto, na Feira dos Paraíba, lá em São Cristóvão, que ali é um lugar popular, que tem muito nordestino. Feira do Nordestino, a gente chama Feira dos Paraíba, sem pejorativo, brincando, né? E lá eu botei uma van para saber o serviço da Previdência Social. Ao lado tinha o sistema do Cine, Sistema Nacional de Emprego. A fila da Previdência era 3 vezes mais do que quem estava procurando o primeiro emprego.
O foco das pessoas é saber o que ela tinha direito, o que ela não tinha, como ela tinha que fazer, quanto ela ia ganhar se ela se aposentasse, se ela podia, era impressionante. Então, essas vans que nós já estamos começando a licitar agora, novas, eu acho que esse mês de outubro já começa a ter, elas vão servir para isso que você perguntou, que o teu ponto eletrônico perguntou, para a gente levar serviço aonde a população precisa. É isso, a minha voz da consciência aqui se chama Malu Prado. Malu, obrigado, Malu. Ministro, vamos lá então, vamos voltar lá para São Luís com a Mirante News, Rodrigo Bonfim. Ministro, qual a avaliação da sua pasta sobre a utilização do aplicativo Meu INSS em todo o território nacional? Olha, hoje ele já abrange mais de 60% dos pedidos que vêm para a Previdência Social. Eu acho que até o final do ano vai a mais de 70%. Precisamos melhorar muito ainda, para muita gente ele é muito complexo, muito difícil de acesso, mas você sabe que na hora de pedir direito as pessoas aprendem, né? Eu costumo dizer sempre assim, não depende da idade você querer ver aquilo que é seu direito, desculpe. Então, a plataforma precisa ser melhorada, a DataPrev está me ajudando muito no sentido de melhorar, meus companheiros do INSS, liderados pelo Stefanuto, estão trabalhando muito para melhorar, mas ela precisa ser mais simples de acesso, mais fácil acesso. Mesmo assim, ela hoje já está batendo quase 70% dos pedidos da Previdência Social. Rádio Azul de Americana, mais uma vez, Marcelo Harterman. O microfone está fechado, Marcelo. Som. Vamos tentar de novo? Não. Ainda não. Estamos esperando seu microfone. Enquanto isso, enquanto a gente tenta reconectar o Marcelo lá em Americana, ministro, eu quero saber o seguinte, o Conselho de Recursos da Previdência Social deverá ter aí 1 milhão de recursos analisados. Já houve muitos, né? Mais de 2 milhões de recursos já foram analisados e tem uma expectativa aí até o fim do ano, mais 1 milhão. Queria que o senhor falasse um pouco Esse ano nós vamos julgar mais de 1 milhão, 1 milhão e 400 mil no total. O que é o Conselho de Recursos? Todo mundo que sente que a decisão não lhe agradou, que não é aquilo que ela pretende, desde o valor da aposentadoria até os pedidos negados, vai para o Conselho de Recursos, que examina esse recurso da pessoa para ver o direito à cidadania. Nós tínhamos mais de 4 milhões de pessoas com os seus pedidos, seus recursos parados no Conselho de Recursos. Nós revigoramos, ampliamos, colocamos mais funcionário, ainda temos mais de 1 milhão e 400 mil aguardando. Até o final do ano, eu espero completar 1 milhão. Então, vamos ficar mais ou menos com 400 mil para 2025 e em 2025 eu preciso zerar essa fila. Não ter, a não ser aquelas que vão dando entrada a cada mês, e é muita quantidade todo mês, mas a não ter nada atrasado no Conselho de Recursos em 2025. Ministra, e essa média de espera é mais ou menos de quanto? Olha, era muito mais alta. A média de espera hoje está em 40 dias, 42 dias. Era mais de 150 dias. É claro que ainda é muito, mas a gente está trabalhando, falando média, né? Porque tem casos que é mais. Tem casos que teve casos até de 1 ano, 1 ano e meio. 2 anos já peguei, mas são exceções à regra. A média é isso, 40 a 50 dias. Ministro, agora sim, temos a Americana, temos o Marcelo Harterman lá da Rádio Azul. Vamos lá, Marcelo. Tentar novamente, obrigado, viu? Olha, muitos pontos considerados aí importantes, né, nessa discussão em relação aí à questão da viabilidade da Previdência. E a gente vê aí, numa ponta, ministro, especialmente diante do envelhecimento da população, o aumento também desse déficit previdenciário. Diante disso, e através dessas discussões mais recentes, eu gostaria de saber quais são os principais desafios nesta sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro, olhando justamente para essa população que está envelhecendo. Bom, a sua pergunta, como toda pergunta inteligente, já tem uma resposta. Eu quero puxar aqui, amigo Marcelo, um pouco para a sensibilidade social. O regime previdenciário é um regime compensatório. Quem trabalha para ajudar quem está aposentado. Como eu, infelizmente, perdi minha mãe um pouquinho no começo da Covid. Eu não tenho mais mãe para ajudar, mas a vida inteira eu ajudei minha mãe. Isso para mim é peso, é prejuízo, é despesa? Não, é obrigação.
como é a obrigação para todo cidadão que ainda tem saúde, ainda tem força, ainda tem emprego, a ajudar aqueles mais idosos que ajudaram a construir a nação grandiosa que nós temos hoje. Então, a visão da Previdência Social como um peso é uma coisa que me deixa inconformado. Não vejo os nossos aposentados pensionistas como um peso para a sociedade. Ao contrário, eles, com o recurso que recebem, eles alimentam essa cadeia produtiva, como eu falei no início. Pagam impostos, compram, ajudam um filho, ajudam um neto. Então, essa visão é uma visão muito mercantilista, muito comercial. O ser humano não pode ter essa visão de números. Números a gente tem que dar para contas de dinheiro mal aplicado, dinheiros desviados, dinheiros que tem que ir para a educação e não chega, dinheiros de obras paradas. Agora, dinheiro para ser humano, para a vida. Desculpe, eu sou absolutamente verdadeiro no que eu penso. Eu acho que a Previdência Social tem que ser mais eficiente, tem que melhorar a arrecadação cobrando de quem não paga, tem que acabar com as isenções indevidas. Muitos grandes empresários brasileiros não pagam nada à Previdência Social, sonegam. Temos que ir em cima dos grandes sonegadores que estão na justiça devendo mais de 300 bilhões à Previdência Social, porque sempre essa conta tem que ficar com a parte mais fraca. Alguém que ganha R$ 1.860 pode ser mais penalizado ainda? Eu tenho a minha opinião eu sou contra. Acho que nós temos que melhorar a arrecadação, aí em cima de quem não paga, em cima de isenções indevidas e em cima de falsos defesas jurídicas que deram prejuízo à Previdência de mais de 300 bilhões de reais. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, vamos voltar a Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia. Vamos lá com Edson Costa. Ministro, a gente já abordou um pouco isso conversa, mas eu queria voltar um pouco na questão do assédio telefônico aos segurados pelo INSS, aos aposentados e também pensionistas. Parece que os dados dessas pessoas chegam muito fácil a essas empresas que fazem contato com essas pessoas de forma insistente. Eu queria saber do senhor se existe um trabalho Ministério e INSS para que haja uma proteção mais eficaz dos dados dessas pessoas que são seguradas pelo INSS. Olha, em primeiro lugar, infelizmente, essas pessoas utilizam dados que normalmente estão no sistema financeiro. Normalmente o banco que tem a sua conta vaza com alguns funcionários inescrupulosos. Você tem dentro da própria Previdência alguns funcionários, minoria, que também vazam esses dados, e esses dados vão para inescrupulosos comerciantes da fraqueza do ser humano da área da Previdência Social, que é um percentual alto de pessoas idosas, de pessoas que não têm, às vezes, ninguém com que partilhar o seu sofrimento, que escutam um telefonema dizendo: vou botar na tua conta 10 mil, é baratinho, depois você paga, e a pessoa acredita. Então, nós estamos começando a cruzar todos esses dados. A exigência da biometria vai ser fundamental para não ter terceiros pedindo dinheiro em nome de quem não deve. A gente esclarecer isso que você está com essa pergunta, me ajudando muito, eu te agradeço, porque informar a população: não aceite ninguém fazendo nada em seu nome. Não dê o seu número do acesso da plataforma INSS para ninguém. Não dê procuração a não ser para alguém de extrema confiança, e se você não conseguir fazer aquele serviço, normalmente você próprio pode fazê-lo. Então, é difícil. Você sabe que cada vez que a gente melhora a tecnologia para coibir a fraude, essa gente inescrupulosa melhora a tecnologia para fraudar mais. Então, nós temos que trabalhar para esclarecer, para informar, para impedir, né? A biometria vai ser fundamental. Nós temos que, um acordo já com a FEBRABAN, e já está começando a ser feito, mas a partir do ano que vem, todo mundo, quando for receber sua aposentadoria, seu provento, vai ter sua foto catalogada e suas digitais catalogadas, para evitar fraude. Tem muita fraude, tem muita gente ganhando dinheiro em cima da miséria e da pobreza da população brasileira. Ministro, acho que dá tempo da gente fechar o nosso giro lá com Macapá. Macapá? Lá com a radiodifusora, a Janete Carvalho. Tô vendo ela aqui na tela, já tá com a gente. Oi, Janete, bom dia para você.
Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Diretamente aqui de Macapá, Janete Carvalho, da Rádio Difusora. Ministro, a partir das novas regras do consignado para aposentados e pensionistas, em janeiro do próximo ano, e esse empréstimo pode ser tomado em qualquer agência bancária do estado do beneficiário ou apenas na agência onde a pessoa recebe a aposentadoria ou a pensão? Para quem vai iniciar um novo processo de aposentadoria, ou seja, para quem não tem aposentadoria, pensão ainda, ele terá que fazer durante 90 dias com o banco credenciado da sua região. Porque isso é por lote, por região, por cidade. Então, cada um terá e vai ter que ter uma conta de um banco para fazer isso, fazendo inclusive a biometria. Todos os que estão entrando agora já estão fazendo a biometria. Agora, quem já tem aposentadoria, quem já tem pensão, benefício da Previdência, pode escolher o banco que quiser, ou quem já tiver o empréstimo, pode chamar da portabilidade, pode mudar de banco para taxa mais baixa. Para ter uma ideia, hoje a taxa máxima, maior, estipulada pela Previdência é 1,66. Tem banco que está cobrando 1,50. Tem banco cobrando 1,46. Quem já tem a sua pensão, a sua aposentadoria, pode escolher o banco que cobre mais baixa taxa. Isso pode ser feito a partir do momento que a pessoa quiser. Renegocia, financia, isso é feito normalmente, naturalmente. Para os novos, a partir de janeiro do ano que vem, dessa nova licitação, nesse novo lote de bancos, aí sim, eles terão que fazê-lo apenas com os seus bancos credenciados durante os primeiros 90 dias, que é uma fórmula que nós encurtamos para melhorar a arrecadação da Previdência Social. Com isso, a gente encerra o nosso giro aqui, ministro, mas eu queria deixá-lo à vontade para se despedir e para fazer suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer. Aqui é quase uma sessão de tortura, né? Muita pergunta ao mesmo tempo. Quero pedir desculpas se em algum momento eu posso ter me equivocado, as minhas falhas, minha veemência, mas eu sou ser humano, né? E ser humano que não falha já morreu, né? Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é muito rico, é enriquecedor. Eu sou de uma época, eu fui jornaleiro, tenho muito orgulho de onde eu vim. Então, minha companhia durante boa parte do dia era uma rádio. A rádio, eu conversava com a rádio. Eu batia papo com a rádio. Eu xingava alguns assuntos na rádio, agradecia a outros. Eu sou de uma época em que a minha avó me ensinou a fazer oração da Ave Maria. Júlio às Lousada, 6 da tarde. Júlio Lousada, olha como o tempo passa. Vai ter pouca gente aqui que vai se lembrar disso. A gente botava um copo d'água, como eu tenho aqui, e fazia a oração da Ave Maria ao lado do rádio. Olha como o rádio influenciou a vida da gente. O rádio é uma companhia, eu adoro o rádio, sou apaixonado pelo rádio. Parece que eu estou entrando na casa da pessoa. Então eu agradeço muito a vocês a oportunidade. Estou lutando muito. Eu sou, com a minha origem, trabalho desde os 13 anos, rimo de família, ex-jornaleiro. Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Eu fui ministro do Trabalho, agora estou ministro da Previdência Social, já fui deputado, secretário de Estado. Deus me deu muito mais do que eu mereço. Eu quero ser útil. Meu projeto de vida é onde eu estiver, ser útil a quem precisa de mim. E é isso que eu quero fazer na Previdência Social. Muito obrigado a todos. Ministro, a gente que agradece. Foi ótima a nossa conversa hoje com o ministro Carlos Lupe. Acho que a gente esclareceu vários pontos importantes para o cidadão em relação à Previdência Social, o atendimento todo que é prestado, os cuidados que precisam ser tomados por todos. Ministro, obrigado a você, sucesso na sua missão, obrigado. Tá? Vem aqui sempre que tiver novidade para nós. Também agradeço aí a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro hoje. Espero revê-los em uma próxima oportunidade. Quero agradecer também a todo mundo que enviou pergunta. Quem assina os nossos trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então semana que vem de novo. Obrigada, continue no canal Gov. Tchau, tchau.